Boa noite, boa tarde ou bom dia. Se você não está aqui no ao vivo com a gente, seja bem-vindo ao canal da Geografia Solidária. Peço a vocês que estão aí acompanhando, que estão curtindo as aulas, estão gostando, compartilha com um colega de vocês que vai fazer a prova, principalmente aquele que não está tendo aula. Agora, no período da pandemia, que o ano já está chegando ao fim, o Enem está chegando também. Então, vamos lá, que essa aula é importante e acho que vai ajudar vocês para a prova. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre os tigres asiáticos e também sobre os novos tigres asiáticos. Vocês vão entender que é esse fenômeno aí, por que eles são chamados assim, quais que são as características desses países e quais que foram as estratégias de industrialização, né, deles, tomadas por eles, né, determinadas pelos governos desses países para poder configurar isso hoje, o que eles são, né? O papel que eles têm dentro da economia global. Tá? Então, pelo nome, a gente vê o seguinte, né? São tigres porque foi um processo veloz, rápido e agressivo, né? Bem dinâmico, de países que estão na Ásia. E quem que são esses países? Como tinha na foto na capa, Singapura, Coreia do Sul também, e os territórios de Hong Kong e Taiwan. São países, né? São territórios, são regiões administrativas que são da China, mas são também independentes, têm suas especificidades. Taiwan a gente já viu que busca sua emancipação até hoje, tem os conflitos, né, com o governo central chinês, enquanto que Hong Kong é uma zona especial de exportação e que ficou sob gestão da Inglaterra e até o final dos anos 90, depois passou sob domínio da China, mas ainda assim tem um duplo governo que chama, né? Tem as suas particularidades. Esse processo dos tigres asiáticos se deu na década de 70, então a gente está falando num momento da terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica, também chamada, né? Tema que já foi das nossas aulas, a gente já viu aqui no início do curso. Muito importante, se você não sabe o que é, volta lá no início, está postado. Tem aula só sobre isso, sobre globalização, sobre a produção segmentada do espaço e a nova forma de organização política, né, geopolítica, macroeconômica aí, dentro desse espaço global, né, dessa organização do espaço mundial. Então, contextualizar, né, é um período de Guerra Fria. Então, está dividido entre Estados Unidos, como principal potência representante do capitalismo, do modelo econômico capitalista, e no outro lado, esse conflito bipolar e numa guerra fria, né, aquela que não tem um conflito armado direto, mas dá uns pipocos aí em vários momentos, em vários períodos, em décadas, em territórios, como, como o próprio Vietnã foi palco de acontecimento, Cuba também, o Afeganistão e outros exemplos. Então, o que aconteceu foi, né, esse processo foram as grandes potências capitalistas, como Alemanha, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, principalmente, investindo e muito dinheiro nesses locais, nesses territórios, e para poder impulsionar a economia e afastar do modelo socialista ali da Ásia, né, da União Soviética. Em termos de geográficos, localização, estaria ali sobre o risco, né, mais próximo até mesmo da China, né, que tinha feito a Revolução Comunista, como também já foi tema aqui das nossas aulas. Pode voltar lá e ver a Revolução Chinesa, Revolução Cultural. Então, Taiwan, né, é um território que abrigou o, o governo que foi deposto pelo governo comunista da China. E aí, esses países, os governos desses países, né, tiveram algumas estratégias, que foi, por exemplo, financiar instalações industriais,
incentivar a atração de capital estrangeiro e abrir, né, o seu mercado para as indústrias transnacionais. De que forma que faz isso? Doando terreno, facilitando com isenção de impostos e criando as zonas de processamento de exportação. Então, é característico desses países a exportação. De início, exportação de produtos manufatura de baixo valor agregado, porque a qualificação do pessoal, né, da classe trabalhadora, da população desses territórios, era pouca ou nenhuma. Mas o governo também ele vai investir muito, muito em educação e na qualificação desse pessoal. É, também investe muito em tecnologia, em ciência, em pesquisa, educação não só básica, mas também nível mais universitário e faz essa dupla jogada, proporcionando a infraestrutura necessária, né, dando o que é necessário para essas indústrias transnacionais estarem se desenvolvendo, ou seja, investindo em transporte, em comunicações e energia, coisas essenciais dentro de um espaço, de uma economia capitalista. Né? Quanto melhor o transporte, quanto mais instantânea a comunicação, quanto mais energia for gerada, mais poder de desenvolvimento vai ter, né, o país. E assim se deu, né? Esse processo vai fazendo também com que uma boa parte da população que vai se qualificando, vai tendo melhores condições, foi educada, né, foi alfabetizada, também possa estar consumindo os produtos. Então, com isso é que surge na década de 80, 90 os novos tigres asiáticos. Mas antes de entrar nos novos tigres asiáticos, chamar a atenção de vocês para a Coreia do Sul. Porque diferente dos outros territórios, a Coreia do Sul teve uma certa resistência à entrada das transnacionais. E aí optou por favorecer, por estar facilitando a, e estimulando as empresas que são nacionais, que são empresas de famílias, né, tradicionais aí pertencentes a uma família. E são as chamadas Child Balls, que são gigantes do mercado mundial, não só da Coreia do Sul, já que, né, desde o início a proposta era realmente a exportação, e que, né, como a gente viu aí, esse desenvolvimento no aporte tecnológico, também não foi diferente com essas empresas, mesmo que familiares. Então a gente está falando assim, de famílias muito, muito, muito poderosas, com a influência política e econômica. Né? São esses alguns exemplos aí que estão vendo na tela: a Samsung, a LG, produz celular, produz televisão, produz geladeira, e a Hyundai e a Kia dos carros, né? Carros aí com alto nível tecnológico, né? E de caríssimo, né? Então a gente vê essa transformação dos tigres asiáticos, que é a, a agregação do valor, né? Começa a produzir aí produtos desenvolvidos, produtos que exigem qualificação na mão de obra e também produtos que necessitam, que são de alta tecnologia. Ainda sobre a Coreia do Sul, aqui um escândalo desse ano, na verdade, esse ano, depois de ficar um ano, quase 2 anos preso, que o herdeiro da Samsung, da terceira geração, falou que não vai passar, depois for passar o comando, não vai ser passado para o filho dele, como é de costume, que seria a quarta geração aí gestionando, gerindo a empresa. Né, isso por estar envolvida em vários escândalos de corrupção, o que também levou ao impeachment da presidente da Coreia do Sul há alguns anos, poucos anos atrás. Ainda também sobre a Coreia do Sul, né, aí
um dos tigres que é mais desigual. E o filme que ganhou o Oscar, Parasita, evidenciando isso. Você tem 50% mais ou menos da população que mora nesse tipo de habitação, né? Esses refúgios que foram criados, esse underground, esse submundo que foi criado pelo governo, foi construído na época das guerras para proteção, e hoje tem pessoas morando nessas condições assim, né? Subhumanas e bem precárias, enquanto que você tem uma minoria, mais especificamente 10%, que acumula 45% da renda. Então a gente vê que é bastante desigual. O Brasil tem aí, na verdade, 1%, que é mais rico, e que acumula também 50% da renda. Então não é a nível Brasil, mas é bem desigual também, a gente vê isso. E aí, estava falando desse aprimoramento tecnológico, né, que os governos optaram e tiveram a sua participação ao investir em tecnologia e em educação pesadamente, fez com que começasse a produzir é, produtos de um alto valor agregado e também gerar pessoas que começaram a se integrar no mercado interno, né, a ser consumidores daqueles produtos. E aí com isso nascem os novos tigres asiáticos. Isso na década de 80 e 90, e até hoje eles desempenham o papel que os tigres desempenhavam no começo. Porque eles, por sua vez, e aí nós estamos falando de Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Laos, Vietnã, Camboja, muitos deles que são alvos aí de turismo, né? Pelas paisagens tropicais, pelo mar transparente, pelas florestas intocadas quase, né? Por abrigar uma enorme biodiversidade, eles são também responsáveis pela produção de manufaturas dos produtos sem valor agregado. Então, falando de roupa, é, principalmente também eletrônicos simples, como fone de ouvido, esse tipo de manufatura que é exportada, voltada para exportação, né? E os países e os governos, diferentes dos tigres asiáticos, não fizeram esse investimento em educação e tecnologia. Então, eles mantêm até hoje, né, essas consequências pesadas dessa estratégia, né? E mantém essa dependência dentro da economia global, uma industrialização tardia e acelerada, gerando uma urbanização com vários problemas, né? Com várias consequências, desigualdade também, uma massa de pessoas que consome muito pouco daquilo que produz e vivem em condições precárias, ao mesmo tempo também que justamente, né, por serem empregadas de forma quase que escrava, trabalhando horas por dia, exercendo trabalhos manuais repetitivos de costura, de encaixe de peças, e que abriga fábricas das maiores empresas do mundo, né? Das maiores marcas do mundo, como Nike, Apple, esse tipo de coisa. Que dentro dessa lógica da produção segmentada do espaço, globalizado, destinam esse processo inicial, esse nível básico de produção, para esses locais onde possa baratear ao máximo a produção. Aqui algumas bandeiras, alguns nomes. Vai ver em alguns locais também falando de Laos, Camboja, está aí próximo do Vietnã. O Vietnã que teve a guerra com os Estados Unidos, né? Que era até então socialista, não perde a guerra, mas também ninguém ganha. No fim muda, depois de um tempo, seu sistema, o seu regime vira capitalista, entra nessa corrida louca e se industrializa desse jeito, abrigando aí fábricas de grandes empresas, de grandes marcas que exploram a massa de trabalhadores. Então é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. Se tiver alguma dúvida, se não tiver
sido explicado, deixa aqui no comentário. Faz a pergunta, faz a crítica, faz a sugestão, fala o que ficou faltando. Fala um tema também que você gostaria que eu estivesse falando aqui, que eu desse essa aula para vocês. Então, muito obrigado. Desejar para vocês uma boa semana de estudos e uma boa prova.